Olá, eu sou o Francisco. Estarei apresentando um trabalho cujo tema é transferência de calor em um trocador de calor de tipo placa. O meu grupo é constituído por Francisco Jesus, que sou eu, Luís Eduardo e William de Almeida. Os objetivos do nosso trabalho é simular o fluxo e a transferência de calor em um trocador de calor tipo placa, analisar as interferências causadas por diferentes formas geométricas da placa, avaliar a interferência quanto ao tipo de fluxo de entrada e saída nas placas. Como introdução, os trocadores de calor vêm sido muito utilizados nas indústrias com mais intensidade desde a década de 90, né? E tem-se ganhado espaço até em operações onde os trocadores de casco-tubo predominavam. Até hoje, os trocadores de placas são amplamente utilizados em operações líquido-líquido, que ocorram em temperaturas e pressões intermediárias, mais ou menos 250 a 250 graus, a 25 bar, e também têm sido amplamente utilizados nas indústrias de alimentos, de processos químicos, dos processos químicos, de sistemas de bomba de calor, de sistema de resfriamento. Como é uma revisão sobre trocadores de calores tipo placa, é importante ilustrar algumas vantagens dos trocadores de calor do tipo placa, como a higienização é viável, porque permite uma limpeza e uma expensão completa de cada placa. Existe uma alta taxa de transferência de calor, né? Que isso permite uma boa eficiência térmica, mesmo com pequeno diferencial de temperatura entre fluidos. Tem uma turbulência induzida no escoamento em baixa velocidade, a viabilidade econômica para a fabricação em aço inoxidável, a construção é compacta e modular e tem uma flexibilidade porque permite mudanças no seu arranjo e no número de placas e de passes nesse caso. E outros benefícios, como a coeficiência de transferência de calor é alto, né? Assim como apresentei as suas vantagens e como tem as suas vantagens, também tem o trocador de calor de placas também tem algumas desvantagens ou alguma desvantagem, nesse caso nos seus limites de operações de pressão e temperatura, que são relativamente baixos, né? Quando ele opera a temperaturas elevadas, a alta perda de carga é provocada por apresentar rachuras muito estreitas, né? Então, essa é uma das desvantagens. Ele não acaba sendo muito eficiente em temperaturas muito altas. A caracterização das placas. Os trocadores de calores podem trabalhar com o fluxo em série, e o fluxo em paralelo, a depender da distribuição dos fluidos quentes e frio e a disposição das caixetas das placas e a localização dos locais de entrada e de saída do trocador de calor. Essa figura, né, figura 4, que ilustra mais ou menos as posições das caixetas, que é mais ou menos a borracha que junta. E temos a figura 5, que ilustra mais ou menos um fluxo diagonal, né? Um fluxo diagonal e um fluxo vertical, ascendente e descendente. E uma das placas mais utilizadas é a placa Chevron, né? da Chevron,
que tem o seu jeito, ou muito denominado como espinha de peixe, que apresenta uma área de troca térmica parecida com uma espinha de peixe, como podemos enxergar aqui, né? L, a sua área, o seu comprimento efetivo de troca térmica, mais ou menos. Depois tem o LP, que é o comprimento efetivo do escoamento. O D, né, que é o diâmetro bucal, né, que é esse diâmetro bucal. E assim como tantos outros elementos, como a espessura, o ângulo da inclinação das rachuras, né? Então, é importante. Como o nosso trabalho, a gente estará analisando o efeito da corrugação, é importante salientar que os objetivos que ela tem em diferentes tipos de placas, né? Diferentes tipos de placas. Ela aumenta a turbulência, né? Quando tem a corrugação na placa, ela aumenta a turbulência do escoamento, o tempo de residência dos fluidos em cada plano, em cada placa, que é bom. Promove o aumento da área efetiva de contato com o fluido e melhora a resistência das placas à pressão que existe entre as placas adjacentes. O desempenho dos trocadores de calor, desculpa. O desempenho dos trocadores de calor depende de vários parâmetros, como o arranjo do fluxo, a configuração da placa, o ângulo de ondulação, que é aquele ângulo mais ou menos das rachuras, a configuração da porta e as condições de trabalho. Essa é mais ou menos um breve review sobre o trocador de calor de tipo placa, mais ou menos, e o William dará continuidade basicamente acerca da metodologia. Bom, meu nome é William e eu vou dar continuidade ao trabalho falando agora sobre a metodologia. No caso aqui a gente pode ver essas partes em verde são as etapas concluídas do nosso trabalho e as partes em cinza são as partes que ainda faltam concluir, que serão apresentadas na próxima etapa do projeto. Então, a gente iniciou definindo o processo, no caso a gente escolheu transferência de calor utilizando um trocador de calor de placas. A gente definiu um problema dentro desse processo, estudou os fenômenos de transferência de calor e de quantidade de movimento envolvidos nesse problema e processo, definiu quais são as equações que são envolvidas, definiu as condições de contorno para essas equações e posteriormente iremos criar as geometrias necessárias para a simulação, geraremos a malha de simulação e analisaremos os resultados. Então, o nosso processo, o nosso caso de estudo aqui é o arrefecimento de óleo em fluxo de água fria. No caso, a gente tem um óleo quente entrando a 90 graus, a 15 bars, num fluxo de massa de 10 kg por minuto. Esse óleo ele tem que ser resfriado até 30 graus ou menos. Isso vai depender de como a gente vai fazer a modelagem ali e quais são os resultados obtidos. E no outro lado, a gente vai ter um fluxo de água de 10 kg por minuto entrando a 10 graus em um bar, né, que vai receber esse calor trocado do fluido quente através da placa do trocador. Aqui a gente tem
desenho esquemático, né? No caso, a gente vai fazer uma troca de calor em contracorrente do óleo quente, transferindo esse calor através da placa, de uma placa metálica, para água fria. Então aqui essa tabela apresenta as propriedades físicas médias utilizadas no trabalho para o dimensionamento, né? E, e, e para a simulação do processo. No caso, a gente tem aqui o ρ médio, o CP médio, a viscosidade média e o coeficiente de condutibilidade térmica do óleo e da água. A gente tem a quantidade, a média para essas propriedades a gente utilizou de 10 a 90 graus. Então, com esse processo, para poder dar continuidade ao tratamento do estudo, a gente teve que dimensionar um trocador de calor de placas, né? Nessas condições de entrada e saída dos fluidos. A gente encontrou que a quantidade máxima que pode ser trocada fisicamente, né? Quando a gente considera que não há nenhuma resistência térmica e a área do trocador de calor tende ao infinito, é 53,33 kW, né? Essa é a quantidade de calor total que a gente pode alcançar no processo fisicamente. Claro que isso não vai ser difícil atingir essa quantidade de calor, né? A gente tem aqui as quantidades máxicas do fluido quente e do fluido frio, as capacidades térmicas de cada fluido, né? No caso, como a capacidade térmica do óleo é menor do que a da água, a gente definiu como a capacidade térmica mínima para o óleo e capacidade térmica máxima para a água. E esse TSQ mínimo é a temperatura fisicamente possível de se atingir se não houver resistências térmicas e a área tender ao infinito. A gente pode atingir 10 graus na saída do óleo. Então a gente encontrou aqui uma efetividade de 75%, né? Considerando primeiramente uma troca de calor um resfriamento do óleo de 90 para 30 graus, né? Achamos os coeficientes de película, o diâmetro hidráulico, né, do nosso trocador, o número de Nutzel, o coeficiente de troca global, né? Coeficiente de troca térmica global do nosso trocador, né? As relações CP mínimo e CP máximo, né? E não é CP, é capacidade térmica mínima e capacidade térmica máxima. E encontramos a área do trocador, de aproximadamente 40 metros quadrados, né? A gente fez um arredondamento aqui para cima. Como a gente não tem condições de simular 40 metros quadrados, né, utilizando o software ANSYS em versão acadêmica, a gente resolveu fazer um downscaling, que é, que é criar uma maquete, né, de 1 para 1000 do nosso problema, né, reduzindo o que? A área de troca térmica, né, de 40 metros quadrados para 400 centímetros quadrados. No caso, isso ainda pode ser que sofra alteração, porque no próprio software a gente tem limitações de nós, né, para a criação das malhas. Então, se caso houver necessidade, a gente pode reduzir ainda mais essa escala. Só que um projeto em escala, a gente tem que manter algumas características do processo real. Então, a gente decidiu manter o fluxo de calor igual, né, de 1 kW metro quadrado, e mantendo as relações C mínimo e C máximo dos fluidos, né?
Então é como se a gente vai trabalhar em escala reduzida, mas que representa ah, o, o processo como em escala real, em escala real. Então, a partir disso, a gente pode definir as dimensões da placa. No caso aqui é só uma placa, porque a gente trabalhou com um trocador de calor com área total, considerando o trocador inteiro como se fosse uma placa. Então a gente definiu, a partir daquela área reduzida, que o comprimento da placa tem 40 centímetros, a largura de 10 centímetros com uma espessura de 0,6 milímetros. O material que a gente vai utilizar é o alumínio, né, que já está disponível lá no ANSYS para a gente poder trabalhar. A coeficiente de condutividade térmica dele é de 237 watts metros Kelvin, né? É já definido no programa. Então, definido o processo, agora a gente vai definir o que? O problema de estudo. No caso, a gente vai estudar o tipo de escoamento, né? Dentro da placa, né? Então, como o Francisco comentou lá na introdução, a gente pode ter fluxos ascendentes diagonais e fluxos ascendentes verticais. A gente vai analisar essas duas condições, ver os resultados, as suas interferências na transferência de calor em quantidade de movimento, né? E em segundo lugar, a gente definiu um outro problema que é o problema da rugosidade das placas. Também, como foi comentado na introdução, os trocadores de calor com placas pode utilizar diversas geometrias de placas comerciais, né? Sendo que a mais comum é a Chevron. E para o nosso estudo, a gente decidiu escolher duas geometrias de placas, né? No caso, a Chevron e a placa com protuberâncias ou saliências. No caso, a gente vai trabalhar esse tipo de placa, ele pode ter protuberâncias como pode ter depressões, mas a gente só vai trabalhar com protuberância. Claro que essa escolha dessas placas ah, ainda pode ser que a gente mude, né, durante as simulações, né, caso fique muito difícil de obter as suas geometrias, né. Então, a gente definiu que vai ser duas, mas ainda dependendo da dificuldade de se desenhar essas geometrias, a gente pode mudar para uma ou outra. Então, a minha parte termina aqui. Os fenómenos que trataremos en nuestro proyecto son principalmente a transferencia de calor e a transferencia de quantidad de movimiento. Trabajaremos con agua pura e un óleo con propiedades constantes. Estos componentes no se misturan, por tanto, no haverá reação química e no haverá transferência de espécies químicas. Ainda isso, a lei de Fourier será considerada para a transferência de calor na placa. Algunas simplificações son estado estacionario será estudiado y los fluidos serán considerados fluidos newtonianos con propiedades constantes. Aplicando as simplificações, as seguintes equações são obtidas. Equação de continuidade, equação do movimento para um fluido newtoniano, equação de energia para fluidos newtonianos puros e equação de condução de calor em um sólido. Em todas as equações, o termo transiente desaparece e o único termo do campo é o termo de gravidade no sentido C negativo.
embora seja esperado que este efeito não seja muito grande. Outra simplificação que pode ser feita é não considerar o termo de dissipação, embora se espera que como viscosidade não é muito alta, este efeito não seja muito grande. As condições de contorno serão velocidade de entrada de cada dos fluidos, as temperaturas de entrada e a pressão de saída. Aqui está a detalhe do cálculo. Para atingir as temperaturas foi previamente calculado que a transferência de calor de 1 kW por metro quadrado era necessária. Para a área ser trabalhada na simulação, isto equivale a 0,04 kW. Para esta quantidade de calor, fluxo de massa pode ser calculado e velocidade de entrada é também calculada. Olhando para o número de Reynolds, pode-se ver que o escoamento é laminar. Em relação às condições de contorno, a pressão de saída vai ser pressão atmosférica. Vai ser igual à pressão atmosférica. Ainda disso, o resto do equipamento é adiabático. Portanto, a transferência de calor só acontece nas placas e não com o ambiente. Finalmente, as temperaturas de fluido na interface é igual à temperatura de placa na interface. Ok. En cuanto a metodologia de trabalho, serão estudadas 3 tipos de geometrias e 2 arranjos de fluxo para um total de 6 estudos de caso. Em relação a resultados esperados, a temperatura de saída do óleo, o calor transferido e o coeficiente de eficiencia são esperados. También iremos a gerar superficies de temperatura e líneas de fluxo para interpretar os resultados. Además, o coeficiente global de troca térmica pode ser recalculado e comparado com resultados tabulados e cálculos clásicos. Finalmente, apresentamos aqui uma das geometrias a ser trabalhadas. Esta é a placa com saliências e espera-se que melhore a transferência de calor em comparação com a placa plana. Por último, apresentamos aqui a bibliografia consultada. Obrigado.